Boa tarde, meu povo. Professor José Paulino aqui, o professor de Química 2 Vestibular Cidadão. E vamos dar continuidade hoje à aula da semana passada. Na semana passada a gente viu os aspectos, por assim dizer, qualitativos, de qualidade mesmo das soluções. Como assim qualidade? Olha, como é, do que é feito, quais são as propriedades. A gente viu as dispersões, as classificações das dispersões de acordo com o tamanho da partícula, coeficiente de solubilidade, como a temperatura influencia o coeficiente de solubilidade, processo de dissolução de sólido iônico, de sólido molecular, processo de dissolução de gases, influência da temperatura e da pressão nos gases, e foi basicamente isso que a gente viu na última aula. Hoje a gente vai adentrar mais os aspectos quantitativos das soluções. Então a gente vai entrar na parte de cálculo, por assim dizer, cálculo numérico. A aula de hoje tem muito cálculo e eu optei por gravar esses cálculos para ficar mais fácil, mais fluido, porque eu gosto muito de escrever durante esses cálculos, certo? Então vamos lá. Para começar, a gente vai estar falando das concentrações das soluções, que são relações entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente da solução, ou o volume da solução. Ela vai dizer a quantidade de soluto presente em determinado volume de solução. As soluções elas podem ser muito concentradas, ou seja, tem uma quantidade de soluto muito grande para uma quantidade de solvente, e elas podem também ser muito diluídas, ter muito pouco soluto para determinada quantidade de solvente. Exemplos disso a gente tem aqui, eu coloquei suco e café, mas a gente tem chá, tem água sanitária, tem álcool em gel, tem várias coisas, certo? E aqui como exemplo o suco, quanto mais à esquerda, mais concentrado está esse suco. Por quê? Porque tem maior quantidade de soluto presente no mesmo volume. Observem que todos os copos têm o mesmo volume de líquido ou de água. E no copo mais à esquerda, a gente tem a maior quantidade de polpa de fruta, de compostos químicos, de açúcares, do que compõe ali o suco, do soluto, beleza? Para a mesma quantidade de solvente. À medida que essa quantidade de soluto vai diminuindo para essa quantidade de solvente, vejam que o volume é o mesmo, a gente percebe mudança na coloração e provavelmente vamos perceber mudança no gosto. Vão se perdendo várias das propriedades do soluto porque a quantidade de soluto que tem ali não é grande o suficiente para estimular os nossos sentidos, beleza? Então, quanto mais para lá, mais diluído, quanto mais Quanto mais à direita, no caso, mais diluída, a gente percebe até pelo aspecto de coloração, que vai ficando cada vez mais translúcido, por assim dizer. E quanto mais à esquerda, mais concentrado. Mesma coisa para café. O povo fala muito, olha, esse café aí está muito forte, esse café está fraco. Um café forte é um café que está muito concentrado. Um suco forte é um suco que está muito concentrado. Ah, E o contrário, ó, isso aqui está muito fraco, isso aqui tem gosto de água, então isso aí está muito diluído, isso aí não tem muito soluto dissolvido nessa solução, a concentração dele está baixa. E antes da gente adentrar, propriamente dito, nas relações de concentração, era bom a gente dar uma olhada nas unidades de massa e volume. Por quê, meu povo? Porque isso é muito importante e a gente vai trabalhar muito com elas. Eu coloquei aqui as principais, as unidades, olha, de massa. A gente tem a tonelada, são essa unidade. Ela é uma unidade de massa, assim por dizer, muito grande e é usada em processos industriais, geralmente em questões que envolvam grandes quantidades. Geralmente a gente vai presenciar a unidade tonelada. Quilograma também é a unidade oficial do Sistema Internacional de Unidades. Para massa é o quilograma. O quilo, só lembrando, esse K que tem na frente representa 1000. Então, o que você tiver ali está sendo multiplicado por 1000. A gente tem o grama e a gente tem outro múltiplo do grama que é a miligrama. O mili, diferente do quilo, o quilo a gente multiplica por 1000.
Já o mili a gente divide por 1000. Então o mili pode aparecer como 1 dividido por 1000 ou com sua potência de 10, né? 10 na menos 3, o expoente negativo. Espero que vocês vejam isso mais na frente na matemática, certo? Em função exponencial. As unidades de volume, a gente tem um metro cúbico, certo? A gente tem um centímetro cúbico, o litro e o mililitro. Antes da gente prosseguir para começar a estudar as concentrações, a gente vai ver como fatores de conversão de um para o outro. Para as unidades de massa, a gente tem a tonelada. Uma tonelada equivale a 1000 quilogramas, 1 quilograma equivale a 1000 gramas e 1 grama equivale a 1000 miligramas. Para as unidades de volume, 1 metro cúbico vale 1000 litros, 1 litro vale 1000 ml e 1 ml é equivalente a 1 centímetro cúbico, certo? 1 centímetro cúbico e 1 ml são a mesma coisa, beleza? A primeira unidade de concentração que a gente vai estudar é a concentração comum ou concentração em gramas por litro. Essa concentração, ela diz a quantidade de gramas do soluto que existem em 1 litro de solução. Então, a relação de massa do soluto para volume da solução. Aqui ele coloca o exemplo, coloquei o exemplo aqui, dissolver 20 gramas de cloreto de sódio em 1 litro de solução. Então, o que é que a gente tem aí nesse recipiente? 20 gramas de cloreto de sódio, 1 litro de solução. Qual é a concentração de cloreto de sódio? Bem, a concentração vai ser a divisão da massa do soluto pelo volume da solução, certo? Então, a massa que eu coloquei foi 20 gramas de cloreto de sódio. E qual é o volume? O volume é 1 litro. Atenção para isso, o volume nas questões geralmente não é dado em litro, é dado em ml ou em outras unidades. E a gente tem que converter para litro, caso a gente esteja procurando a concentração comum, a concentração em gramas por litro, ok? Vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Eu já deixei a resolução aqui embaixo, mas lendo o enunciado. Olha aí, quantos gramas de cloreto de cálcio existem em 200 ml de uma solução aquosa de concentração 250 gramas por litro? Quando ele pergunta quantos gramas, ele quer saber qual é a massa de cloreto de sódio que existe em 200 ml da solução e a concentração dessa solução é de 250 gramas cada litro. Então, cada litro dessa solução tem 250 gramas. Vamos ver como é que resolve. Olha essa resolução, como é. Vê. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o que ele está pedindo. Ele perguntou quantos gramas, então ele quer saber a massa do sal, certo? Do cloreto de cálcio. A segunda coisa foi que ele deu o volume. Ele quer saber a massa em 200 ml, certo? E outra coisa importante que é a concentração da solução, que ele deu aí a concentração comum de 250 gramas por litro, certo? A concentração comum em gramas por litro, como a gente já viu. Isso aqui pode aparecer assim também, ó, a mesma coisa, grama vezes litro a menos 1. Sempre que tiver o expoente negativo, ele está dividindo o que estiver multiplicando. Aqui no caso, grama vezes litro a menos 1 é grama por litro, tá? 250 gramas por litro. Dois jeitos de resolver isso. Primeiro jeito, usando a fórmula de concentração comum. Concentração comum é igual a massa do soluto vezes o volume da solução. Como ele quer a massa, a gente vai isolar, né? É só passar o volume para cá multiplicando. Então, como é que isso vai ficar? Isso vai ficar da seguinte forma. A massa, certo? A massa é igual a concentração vezes o volume, beleza? E agora a gente vai ter que se atentar a uma coisa. O volume ele deu em ml, só que a gente precisa desse volume em litros, certo? Então, o que é que a gente pode fazer? Ora, 1 litro vale 1000 ml. Quando eu tiver 200
ml, eu tenho quantos litros? Multiplica cruzado aqui, ó, essa regra de 3, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, 100x é igual a 200 ml vezes 1. Simplifica aqui os zeros, ó. Então a gente tem que x é igual a 2 sobre 10. Isso aqui é igual a 0,2 litro. Beleza? Então voltando para cá, ó. A massa vai ser igual a 250 vezes... Para facilitar, eu vou utilizar 2 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,2. Então, olha, 2 sobre 10. Aí aqui, ó, simplifica esse 10 com esse 0. Então, 2 vezes 25 vai dar 50 gramas de cloreto de cálcio, CaCl2, certo? Então, em 200 ml dessa solução, cuja concentração é 250 gramas por ml, a gente tem 50 gramas, beleza? Em 200 ml a gente tem 50 gramas. A segunda forma de fazer seria por regra de 3. Como é que a gente faria isso? A gente pega a relação que ele nos deu. Qual foi a relação que ele nos deu? Ele nos deu a concentração. A concentração dessa solução é 250 gramas a cada 1 litro. Só que 1 litro é igual a 1000 ml. Beleza? Então, o que a gente faz? 250 gramas são 1000 ml, estão em 1000 ml dessa solução, no caso. Quando a gente tiver 200 ml, que é o volume que ele deu, teremos quanto? Hein? Então, aqui a gente multiplica cruzado, como a gente já fez, né? Então, olha, 1000x vai ser igual a 250 vezes 200. Ó, simplifica aqui os zeros com os zeros do 1000. Esse zero aqui simplifica com esse. Então a gente tem que x é igual a 2 vezes 25. X é igual a 50 gramas. Beleza? Mesmo resultado, duas formas diferentes de fazer. Por fórmula, mais rápido. Por regra de 3, mais simples e para quem não gosta e não consegue aprender as fórmulas. Beleza? Bem, aí a gente viu duas formas de resolver. Se vocês gostarem dessa maneira que eu estou fazendo, de colocar a questão e em seguida colocar um vídeo com a resolução, escrevendo de fato, comentem aí, deixem aí o que vocês acham, porque para mim é mais fácil do que colocando tudo no slide. Eu não consigo fazer tudo no slide do jeito que eu faço no papel. Então eu tentei fazer assim. Se vocês gostarem, me digam. Se vocês não gostarem, me digam também, porque aí eu vou dar um jeito de mudar de alguma forma, tá certo? Prosseguindo, outra questão do mesmo tipo de concentração, que é concentração comum, certo? Ó, em um recipiente temos 40 gramas de NaOH. O NaOH é o hidróxido de sódio, que é a base mais forte que tem comercialmente, conhecida como soda cáustica, certo? Em 250 ml de solução. Qual a concentração em gramas por litro? Então, em resumo, ele deu a massa, ele deu o volume do recipiente e ele perguntou qual a concentração em gramas por litro. Vamos ver como faz. Olha essa agora. Ele diz que em um recipiente ele tem 40 gramas de hidróxido de sódio, o NaOH. Beleza? Só que isso aí que ele disse pra gente é a massa. A massa de hidróxido de sódio, 40 gramas. Certo?
Sempre for fazer a questão, comece anotando os dados, é uma boa. E ele disse que o volume é 200 ml, fechou? Agora ele pergunta qual a concentração. Então a gente pode aplicar a fórmula de concentração comum. A massa do soluto dividido pelo volume. Qual a pegadinha aqui? Tem que transformar isso aqui para litro. E como a gente já fez a conta na questão anterior, 200 ml equivale a 0,2 litro. Para passar de ml para litro, a gente divide por 1000. Dividir isso aqui por 1000, por causa do milho, dá 0,2, beleza? Porque o milho é 10 na menos 3. 10 na menos 3, como eu já falei, quando tem um expoente negativo é a mesma coisa que está 1. 10 a terceira é 1000. 1 sobre 1000. Só que 1 sobre 1000, que é o milli, isso aqui é esse mzinho aqui, pequeno milli, está multiplicando 200. Então, vezes 200, 1, 2, 1, 2, só que ainda tem o 10. Então, por isso que dá 0,2. Outra forma de converter rápida também, usando os submúltiplos. Mas voltando para cá, a gente tem que... ele quer a concentração. Então, a concentração vai ser 40, que é a massa, dividido por 0,2 ou por... como 0,2 é igual a 2 sobre 10, a gente pode fazer assim também, o que ficar mais fácil. Na hora não vai ter calculadora, então eu prefiro usar essa fração. Aí aqui a gente tem uma divisão de fração. Quando tiver divisão de fração, o que é que a gente faz? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então isso aqui vai dar 40 vezes 10 dividido para 2. Ó, inverti a segunda. O 10 foi para cima, o 2 foi para baixo. Beleza? 40 dividido para 2 dá 20. 20 vezes 10 dá 200. 200 o que? Não é concentração? Então é grama por litro. Resposta aí. Fechou? Deixa eu só ver se tá gravando aqui, rapidão. Tá gravando sim. Então, a primeira questão a gente viu como obter algum dado. No caso foi a massa, mas ele poderia pedir o volume também e dar a concentração. Nessa questão a gente viu como obtemos a concentração comum ou concentração simples ou concentração em grama por litro, certo? Essa daqui é do mesmo jeito que se resolve. Ele pergunta a concentração, ele dá a massa do cloreto de sódio que for dissolvida e ele diz o volume. Então vamos ver como é que faz essa conta também. Olha aí. Nessa ele pergunta a concentração também e vai ser o que a gente fez na última questão, basicamente. Ele pergunta a concentração comum, que é a concentração em gramas por litro, como ele falou no enunciado, resultante da dissolução de 50 gramas. Então olha a massa aí, 50 gramas de NaCl em um volume de 200 ml. Então 200 ml de volume, certo? Ó, volume, massa. Aqui usa a fórmula de concentração e de novo transforma isso aqui para litro. Isso aqui a gente já viu que é 0,2 litro ou 2 sobre 10 litro. Dá para usar assim, dá para usar assim. Eu gosto mais de usar a fração porque na hora de fazer os cálculos simplifica. Concentração é igual a 50, que é a massa, dividido por 2 sobre 10. Aqui, divisão de fração, que a gente já viu. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, certo? Então, olha, 50, que é a primeira, a gente repete e multiplica pelo inverso. Subiu 10, embaixo está o 2. Simplificou, então, olha, 25 vezes 10 dá 250 gramas
por litro. Qual é o gabarito? Letra C. Beleza? Então resolvemos aí 3 questões envolvendo concentração comum apenas. E agora vamos falar um pouquinho de densidade. Densidade, ela cuidado para não confundir justamente com concentração comum. Por quê? Porque a densidade também é uma relação de massa para volume. Só que o que é a densidade média? Ela mede a massa da solução em relação ao volume da solução, não a massa de soluto, certo? A densidade vai dizer para a gente quanta massa tem em 1 ml da solução. Massa no geral, somando soluto e solvente. Ela diz também quem vai ficar mais abaixo ou acima quando a gente tem misturas, quando a gente tem misturas homogêneas ou heterogêneas, a gente vai, no caso heterogêneas de fato, mas a gente vai ter ela que vai ditar quais substâncias ou quais aglomerados que vão ficar mais abaixo no recipiente. Por exemplo, água e óleo. A água e o óleo elas não se misturam, formam uma mistura ali que é homogênea, heterogênea, duas fases. Só que o óleo sempre vai ficar em cima, porque o óleo tem uma densidade menor. Quanto maior a densidade, mais ao fundo do recipiente ou do local, do que for, vai estar o elemento, o composto, certo? A densidade ela vai dizer isso. Outra coisa que a densidade diz também é a questão de volume. Quanto mais denso for o material, menor volume ele vai ocupar, mais compacto ele vai estar, mais bem organizado quimicamente, molecularmente, atomicamente essa substância vai estar. Muita gente pergunta, olha, o que é mais pesado? 1 quilo de ferro, 1 quilo de chumbo no caso, ou 1 quilo de algodão? Bem, os dois têm a mesma massa, né? Então pesam a mesma coisa, 1 quilo. Só que o chumbo ele é muito mais compacto, então uma pedrinha de chumbo já pode ter 1 quilo. E para ter 1 quilo de algodão, eu tenho que juntar uma montanha, basicamente, um blocão, assim, um montão. E várias coisas a densidade norteia, como por exemplo, nessa questão aí de quem ocupa mais espaço, porque quem for mais denso vai ocupar menos espaço, quem for menos denso vai ocupar mais espaço. É a relação do colesterol bom e colesterol ruim. O colesterol bom é chamado de HDL, que é o colesterol de alta densidade. A densidade dele é muito alta. E como a densidade dele é muito grande, o volume que ele ocupa é pequeno. Então, o risco dele ficar incrustado nas artérias e veias é menor. Já o LDL, que é o colesterol de baixa densidade, como a densidade dele é muito baixa, ele ocupa um maior volume, então ele fica mais facilmente incrustado nas veias e artérias. Mesma coisa para tecido adiposo, tecido que guarda gordura, e tecido muscular. Tecido muscular é muito mais denso, então o tecido muscular ele ocupa um volume menor, diferente do tecido adiposo, o tecido que tem gordura, ele ocupa um volume maior porque as gorduras no geral, gorduras e óleos, elas têm densidade muito baixa, elas ocupam muito espaço, as cadeias e as moléculas que formam elas, beleza? Só uma curiosidade aqui, a gente consegue criar densidades diferentes a partir de concentrações diferentes. Então, a concentração comum está relacionada à densidade, porque se a gente manter o mesmo volume, o volume igual, e adicionar quantidades de solutos diferentes em diferentes recipientes, a gente vai ter densidades diferentes. Geralmente, quem tiver, nesse caso, quem for mais concentrado, quem tiver mais soluto, pelo mesmo volume de solvente, vai ter maior densidade. E quem tiver menos soluto, for menos concentrado, vai ter menor densidade. Para ilustrar aqui, eu coloquei esse vídeo aqui do Manual do Mundo, do Iberê. E vamos em casa. Ou seja, qualquer pessoa pode fazer, é só ir até o supermercado. Você vai precisar de um pouco de açúcar,
De mais ou menos 5 sabores de gelatina de cores diferentes, a gente escolheu aqui um framboesa, abacaxi, limão, tutti-frutti e qual que é esse aqui? Amora. E você vai precisar também de um pouco de água. Só isso. Para começar, eu vou enfileirar 6 copos e colocar mais ou menos 200 ml de água em cada um. O próximo passo é dar cor nessa água. No primeiro copo eu vou colocar 2 colheres de gelatina de framboesa, no segundo 1 colher de framboesa e 1 colher de gelatina de abacaxi, no terceiro 2 colheres só de abacaxi, no quarto 2 colheres de limão, no quinto 2 colheres de tutti-frutti e no sexto 2 colheres de amora. Agora vem uma parte muito importante, que se você fizer errado o experimento não vai dar certo. Eu vou adoçar esses sucos aqui, eles já estão doces, é óbvio, mas a gente precisa adoçar um pouco mais. E eu vou adoçar de um jeito diferente cada copo. No primeiro copo não vai açúcar, no outro vai 1 colher de açúcar, depois no outro 2, 3, 4 e finalmente 5 colheres de açúcar. Chegou a hora de testar sua paciência, porque o próximo passo tem que ser feito muito devagar. O que eu vou fazer? Pegar um outro copo e colocar nele 1 camada de cada cor de suco. E eu tenho que começar pelo suco que tem mais açúcar, que é esse violeta ou roxo. Bom, coloca aí nos comentários se acha que isso aqui é roxo ou violeta. Pelo arco-íris deveria ser violeta. E eu vou colocar essas camadas usando esse instrumento aqui. Isso aqui é uma pipeta de Pasteur. Se você não tiver uma dessa em casa, provavelmente não tem, porque isso aqui é um instrumento de laboratório, você pode usar um conta-gotas comum. A diferença é que o conta-gotas comum é um pouco mais lento. E para que tudo isso fique mais bonito, vamos usar um fundo branco. Para não deixar que os líquidos se misturem muito, eu vou colocando bem devagarzinho, fazendo círculos aqui em volta do copo, para que o suco escorra pela borda e assim dê uma espécie de uma freada no líquido. E no final, o que a gente vai ter é isso aqui. Então aqui, o Iberê, quando ele colocou a gelatina ali, foi só para dar cor. Mas quando ele colocou diferentes quantidades de açúcar e os copos têm o mesmo volume de água, ele criou densidades diferentes. Então o copo que ele colocou 6 colheres ou foi 5 colheres de açúcar, não lembro agora, era o que tinha maior concentração de açúcar, consequentemente era o que tinha maior quantidade de soluto por volume, então era o mais denso. Por ele ser mais denso, ele ficou embaixo. E assim, ó, com densidades diferentes, ele conseguiu ir empilhando água e açúcar, por causa da densidade diferente, por causa da concentração diferente de açúcar, um em cima do outro. Ele usou a gelatina para dar uma tonalidade de cor e gerou esse efeito bonito que parece um arco-íris realmente. E antes da gente ir para a próxima unidade de concentração, a gente tem que falar um pouco do que é o mol. O mol vocês vão ver direitinho na Química 1, mas o mol é uma unidade que os químicos criaram porque os átomos, as moléculas, as partículas, o que se estuda em química é tudo muito pequeno. Então são massas muito pequenas, cargas muito pequenas. Então é tudo muito difícil de medir. Então, para a gente, quando fosse para o laboratório fazer nossos processos, a gente criou essa unidade, que ela é como se fosse uma dúzia de qualquer coisa. Tem 12 coisas ali, uma dúzia de ovos, tem 12 ovos. Aqui tem um erro, é um quintal. Um quintal era uma unidade usada no período colonial ainda. E um quintal de pau-brasil pesava 63 quilos. Um quintal de pimenta pesava 63 quilos também. Então, uma arroba também. Enfim, um mol é uma unidade assim relacionada a uma quantidade específica, certo? E que quantidade é essa? É o número ou a constante de Avogadro. Esse número e o conceito de mol pode ser usado para átomos, moléculas, íons, partículas e etc. O que for muito pequeno que não dá para a gente mensurar, medir. O número de Avogadro
ou a constante do mol, é esse daí, ó, 6,02 vezes 10 na 23. Esse número é absurdamente grande. Esse 10 na 23 quer dizer que tem um 10. E seguido dele tem 23 zeros. Eu não sei nem falar isso aí. Mas enfim, é um número exorbitante de grande. E eu fiz um videozinho aqui para porque eu gosto de escrever, enfim, eu acho que durante aqui a escrita fica um pouco melhor. Vamos lá aqui, bem rapidinho, o que é o mol, né? Porque a próxima unidade de concentração que a gente vai ver é a unidade em quantidade de matéria. E o mol, ele é justamente isso, ele vai falar da quantidade de matéria presente em determinada massa. Essa unidade é a unidade muito usada na química, porque na química a gente trabalha com átomos, com íons, com partículas. E essas espécies têm um tamanho muito pequeno, muito pequeno, da ordem de 10 a menos 10. Essa unidade aqui, 10 na menos 10, a gente chama de angstrom. É um tamanho assim muito pequeno, e os químicos desenvolveram essa ferramenta que é o mol para meio que ser uma lupa, por assim dizer. Porque no laboratório a gente precisa de quantidades fixas para a gente poder pesar e fazer as reações, as proposições, experimentos que a gente necessita. E como não dá para pesar um átomo, né? A gente até pode saber a massa dele, a gente sabe calcular isso, a massa dele, mas não dá para pesar um átomo, dois átomos, a gente tem que pesar um mol de átomos. O mol, ele é como se fosse uma dúzia não são 12 ovos, a gente não sabe. Então, o mol, ele, como a gente não consegue pesar uma quantidade ínfima de átomos, a gente tem que pesar um mol de átomos, ou mols de átomos, ou alguma fração do mol de átomos. Por quê? Porque a gente determinou que cada átomo tem o seu peso atômico ou seu peso molar baseado no carbono 12, certo? No carbono 12, no que é o isótopo mais estável do carbono, que é o átomo, um dos átomos mais importantes, tanto é que tem uma química só para ele, a química do carbono, que é a química orgânica, por assim dizer. E no decorrer dos anos foi se desenvolvendo a coisa e se determinou que 6,02 vezes 10 na 23 é equivalente a 1 mol de qualquer coisa, de íons, de partículas, de átomos, de qualquer coisa que for muito pequena e não dá para a gente medir. Então, 1 mol é 6,02 vezes 10 na 23 partículas, íons, átomos, o que for. E a partir disso foi que a química nasceu, por assim dizer. Mas o que vale a gente saber disso é que cada substância a gente pode calcular o número de mols que existe ali. É como se fosse em uma granja a gente dizer quantas dúzias de ovos tem. Beleza? Vamos pegar aqui o exemplo para glicose. Glicose. A glicose é isso aqui, ó, C6H12O6. Então ela tem 6 átomos de carbono, uma molécula de glicose, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Quando a gente soma a massa disso tudo, dá 180 gramas. Só que como não dá para somar a massa de 6 átomos de carbono, isso aqui a gente está somando 6 mol de carbono. E a gente diz que 1 mol de carbono, que são 6,02 vezes 10 a 23, são 12 gramas. Sendo que aqui tem quantos mols? Tem 6. Então seria 6 vezes 12, mais o do hidrogênio é 1, o do oxigênio é 16. Só para complementar, ali quando eu falei do mol de carbono,
Eu quis dizer que 1 mol de carbono, que são 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono, pesam 12 gramas. Então, 6 vezes 10 na 23 átomos de carbono pesam 12 gramas. 6 vezes 10 na 23 átomos de hidrogênio pesam 1 grama. 6 vezes 10 na 23 átomos de oxigênio pesam 16 gramas. Estão me entendendo? Isso aí está na tabela periódica. Enfim, o interessante saber aqui é que o peso molar da glicose é 180 gramas por mol de glicose, certo? E para saber o número de mol de uma substância, o número de mol, você vai precisar pegar a massa e dividir pela massa molecular dela. Essa massa molecular está presente na tabela periódica. E quando for uma substância assim composta por vários átomos, como a glicose, a gente tem que pegar a massa dos átomos individuais e somar. Por exemplo, como eu já disse aqui, né, o carbono pesa 12 gramas cada mol. O hidrogênio pesa 1 grama cada mol e o oxigênio pesa 16. Certo? Então, na água, para a gente calcular a massa molar da água, que é o H2O, a gente tem 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio. Para fazer isso, o que é que a gente faz? A gente viu aqui que o hidrogênio ele vale 1. Então, a massa molecular ou a massa molar da água vai ser 2 vezes 1, por causa do hidrogênio, só que o oxigênio pesa 16. Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 16, 18. Então, a massa molecular da água é 18 gramas por mol. E aí, se eu tiver 36 gramas de água, qual é o número de mols que tem nisso? O número de mols é eu pegar a massa e dividir pela massa molar. Beleza, olha, o número de mols da água, nesse caso aí, para 36 gramas, vai ser igual a 36, que é a massa de água que eu tenho nesse momento, dividido pela massa molecular dela, que isso aqui é tabelado, né? O hidrogênio é 1, o oxigênio é 16. Sempre que tiver uma substância composta, é só somar as massas dos átomos que compõem elas. Agora, se for um átomo individual, por exemplo, o alumínio é 27, o ferro, tá tudo na tabela periódica isso. E a questão, quando cair, ela vai dar, certo? Vai ser aqui, ó, 36 dividido para 18, só que aqui é 18 o quê? Gramas cada mol. Beleza? Mol menos 1. Aí, ó, grama vai embora com grama, sobra só mol. Então, o número de mols, ou a quantidade de matéria de água aí, 36 dividido para 18 dá 2. Então, em 36 gramas de água, eu tenho 2 mol de água. Essa é a quantidade de matéria ali presente. Beleza? Espero que tenha dado para entender. Espero de verdade. Mas vamos lá, gente. Depois de brevemente falar o que é mol, porque vocês vão ver o que é mol de fato na Química 1. Isso aqui é só para a gente poder falar da concentração em quantidade de matéria ou concentração em mol por litro, porque a concentração em quantidade de matéria é justamente isso. Ela vai dizer a quantidade de matéria ou o número de mols que existe do soluto em um determinado volume de solução. A concentração comum não fala para a gente a quantidade em gramas de soluto em relação ao volume da solução. A quantidade em mol por litro fala exatamente isso. A quantidade de mols do soluto em relação ao volume da solução. Aqui, ó, ele dá o exemplo, ó, ela também é chamada de concentração molar, então aparece com o nome de molaridade, beleza? Aí, aqui ele está dando um exemplo de como calcular. Ele está dizendo aqui que se houver 0,5 mol de açúcar em 1 litro de água, então a concentração, porque isso aqui é o número de mols, né? 0,5 mol, então a concentração nesse caso vai ser 0,5 dividido por 1,
Então a concentração vai ser 0,5 mol por litro, 0,5 mol de açúcar a cada litro dessa solução. Beleza? Aqui é o número de mols, e lembrando, né, que o número de mols é a massa ali da substância que ele der na questão, dividido pela massa molar ou molecular, ou peso molar, peso atômico também, vários nomes, mas é conhecido como massa molar, certo? Aqui de novo, e ó, a massa molar tá na tabela periódica, como eu falei, cada elemento tem o seu, o alumínio é 27, o sódio é 23, o magnésio 24, e assim sucessivamente, tá tudo lá tabelado. Se for uma molécula, um composto iônico, é só somar as massas individuais, igual eu fiz ali no vídeo para a glicose, beleza? Aqui, ó, vamos ver essa questão, ó. Uma pessoa pesou 34,2 gramas de sacarose para adoçar seu cafezinho. O volume de cafezinho adoçado na xícara de 50 ml. Qual foi a concentração de sacarose nesse cafezinho? Enfim, o volume da xícara é 50 ml, a massa foi aquela dali que ele falou, e ele está pedindo a concentração em mol por litro, basicamente. Como é que a gente vai fazer? Olha essa. E aí ele dá o volume da xícara, que é 50 ml, e ele pergunta qual a concentração. Quando a gente olha as respostas estão todas em mol por litro, que é concentração em quantidade de matéria ou molaridade, é o mesmo nome, beleza? Então, olha, a molaridade pela fórmula é igual ao número de mols pelo volume, certo? De quem é o número de mols que a gente tem que achar? Bem, a gente tem que achar o número de mols da sacarose, que é o principal constituinte do açúcar. O número de mols é sempre a massa, que no caso aí vai ser a massa de sacarose, dividido pela massa molecular ou massa molar. A sacarose, ele disse ali na questão pra gente que é o C12H22O11. Não deu as massas molares pra gente, mas ó, o carbono vale 12, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16. Tudo isso aqui em gramas por mol, tá? Então vamos lá, para descobrir a massa molar da sacarose, a gente vai fazer 12 vezes 16, no caso 12 vezes 12, desculpa, mais o hidrogênio vale 1, mas tem 22, então vezes 22, mais o oxigênio, que é 16, só que é 16 vezes 11. Isso aqui tudo dá 342 gramas por mol. Essa é a massa da sacarose, a massa molecular ou a massa molar no caso. Então vamos descobrir agora o número de mols que tem aí. O número de mols é igual a 34,2 gramas dividido por 342 gramas, beleza? Grama por mol. Aqui grama também, ó. Grama vai embora com grama, sobra só mol. Aqui esse número aqui tá, é o mesmo número, só que ele é 10 vezes menor, certo? Então vai ficar 0,1 mol quando a gente dividir isso aqui. Por quê? Porque esse número aqui a gente pode ter assim, ó. Vamos lá. 3, 4, 2 sobre 10. Divisão de fração. Repete a primeira. Essa daqui seria que está em cima. Vezes o inverso da segunda.
O inverso de 362 é 1 sobre 362, não, 342, certo? 342 vai embora com 342, fica 1 dividido para 10. Então isso aqui dá 0,1 mol. Então a gente tem essa quantidade em mol de sacarose. Só que ele perguntou a concentração. Então a gente faz, olha, a concentração molar é igual ao número de mols, que é 0,1, dividido pelo volume. O volume tem que ter cuidado, ele deu o volume em ml, então a gente passa para litro. 50 ml é X. Lembrando que 1000 ml são 1 litro. Beleza? Isso aqui vai dar 0,05 litro. Fechou? Então ficou 0,05, 0,1 dividido para 0,05. Como é que a gente faz isso aqui? Transforma em duas frações. Então isso aqui é 1 sobre 10 dividido por isso aqui é 5 sobre 100. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, olha, a primeira é 1 sobre 10. O inverso da segunda, o 100 está embaixo, vai para cima, e o 5 está embaixo, vai para baixo. Está em cima, vai para baixo, desculpa. Ó, 5 dividido para 100 dividido para 5. Foi mal. Ó, foi um com esse, um com esse. Então ficou 10 dividido para 5. 10 dividido para 5 dá 2. Então 2 mol por litro. Resposta letra D. Enfim, gente, tirando aquele final ali que ficou um 15 ali, mas era 5, então vamos lá. Espero que tenha dado para entender. Resposta letra D mesmo, tá? Gabarito. Essa daqui é do Enem. Aí, ó, ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma fase só, ou seja, até o açúcar se dissolver, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é o solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa situação. Aí o cara está colocando ali soluto, solvente e ele obtém a solução. Aí aqui, ó. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha colocado 3,42 gramas de sacarose. Aí ele já dá a massa molar pra gente, ó. 342 gramas por mol. Para uma xícara de 50 ml de líquido. Qual a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Vamos ver aqui. Essa daí. Boa coisa, fala muita coisa. 3,42 grama de sacarose. Ele dá a massa molecular pra gente já da sacarose, que é de 342. E ele deu o volume da xícara. O volume da xícara de café, que foi de 50 ml. Ó, a gente lembra aqui que molaridade é igual ao número de mols pelo volume e que o número de mols é igual a massa dividido pela massa molecular, certo? Primeira coisa, esse volume aqui está em ml, então a gente vai passar para litro. A gente já fez essa conta com 50 ml e a gente sabe que é 0,05 litro, que é a mesma coisa que 5 dividido para 100. Eu gosto de deixar em fração porque facilita na hora do cálculo. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular o número de mols. O número de mols de sacarose presente aí é igual a massa 3,42
3,42 dividido pela massa molecular. A massa molecular, aqui olha, é grama, aqui é grama por mol, beleza? Aí ó, 342 e aqui em cima 3,42, grama por mol. Ó, grama vai embora com grama, sobra só mol, certo? Para fazer essa conta, eu sempre gosto de transformar em fração, porque fica mais fácil. Então fica 342 dividido para 100 em cima, e aqui embaixo 342. Aqui, olha, a gente vai ter a primeira, repete a primeira divisão de frações, né? E multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 342 é 1 sobre 342. Então vai ficar, olha, 342 sobre 100 da primeira, repetir, multiplico pelo inverso da segunda, que é 1 sobre 342. Certo? 342 simplifica com 342, fica 1 dividido para 100. Então o número de mols aqui é igual a 0,01 mol, certo? A gente encontrou o número de mols. Só que ele pediu a concentração. A concentração é justamente o número de mols sobre o volume. O número de mols 0,01 dividido para 0,05, certo? Isso aqui a gente pode transformar em fração de novo, então fica 1 dividido. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A primeira é 1 sobre 100. E a segunda, olha, o 5 está em cima, então ele vai para baixo, o 100 está embaixo, ele vai para cima, a gente inverte. Então fica 100 dividido para 5. O 100 simplificou aqui, ó, um com o outro. 1 dividido para 5 dá 0,2 mol por litro. A resposta é letra B. Certo? Vamos lá para mais uma. Essa daí é um pouco mais chatinha, ó. Em diabéticos, a ingestão de açúcar comum sacarose eleva a quantidade de glicose no sangue em 1 grama de glicose para cada litro de sangue. Considerando-se a taxa de glicose no sangue nos diabéticos em condições normais é aproximadamente de 1,4 grama por litro, a concentração em quantidade de matéria, ou seja, em mol por litro, de glicose no sangue de uma pessoa diabética após consumo de 100 gramas de açúcar será? É uma questão que relaciona muita coisa. Vamos ver como é que faz. Vamos lá, olha essa questão aí. Essa questão ela envolve concentração comum, concentração molar também. Começando do enunciado, ele diz que após a ingestão de 80 gramas de açúcar, a quantidade de glicose, açúcar basicamente ele diz que é sacarose, a quantidade de glicose aumenta em 1 grama a cada litro de sangue, beleza? Então ele deu a concentração da glicose no sangue. Aí em seguida ele diz que os diabéticos, a concentração normal no sangue é de 1,4 grama de glicose. E ele pergunta qual a concentração molar de glicose no sangue após a ingestão de 100 gramas de açúcar. Aqui uma coisa que a gente não pode esquecer, né, que a concentração molar é o número de mols pelo volume e que o número de mols é a massa dividido pela massa molar. A primeira relação que a gente pode fazer é que ele não disse que 80 gramas de açúcar aumentam a glicose em 1 grama por litro. Então ele diz que 80 gramas de açúcar, quando ingerido, aumenta a glicose sanguínea em 1 grama por litro, certo?
Quando for ingerido 100 gramas de açúcar, isso vai aumentar a glicose no sangue enquanto? Fazendo o cálculo aqui, ó, multiplica o produto do meio é igual ao produto dos extremos, passo 80 dividindo, fica 100 vezes 1 dividido por 80. Isso é a mesma coisa que 10 sobre 8 ou 1,2 grama. Como é que dá para fazer isso aqui, ó? Vem cá. 10 dividido para 8, né? Aí 1 vezes 8 dá 8. Menos 10 sobra 2. Põe um 0, uma vírgula, 8 vezes 2, 16, 4, então vai dar isso aqui, né? 2,444 aproximadamente aqui, 1,2 grama. Então, após a ingestão de 100 gramas de açúcar, a glicose sanguínea é aumentada em 1,2 grama. Beleza? A segunda coisa que a gente tem que fazer é... somar a quantidade de glicose que foi aumentada com a quantidade normal de glicose que um diabético tem. Então, olha, a quantidade normal pelo enunciado da questão... Esse segundo passo é basicamente o que? Ele ingeriu o açúcar, aumentou a quantidade de glicose, só que normalmente já tem glicose lá. Então a gente tem que somar a quantidade de glicose que o açúcar aumentou, mais a quantidade de glicose que já está no sangue, certo? É 1,4 grama por litro. Então somando 1,4 com 1,2 a gente obtém 2,6. Beleza? Grama por litro de glicose no sangue. Agora ele quer a concentração em mol por litro. Como é que a gente faz isso? A gente obteve a concentração de glicose em gramas por litro, a concentração comum. Para a gente transformar de gramas por litro para mol por litro, a gente só precisa dividir pela massa molecular. A massa molecular da glicose, ou a massa molar da glicose, é 180. Então, olha, a molaridade vai ser a concentração em gramas por litro de glicose no sangue, dividido pela massa molecular da glicose. Beleza, que é 180. Isso aqui eu transformei em 26 sobre 10, dividido para 180. Aí aqui a gente vai ter divisão de fração, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 180 é 1 sobre 180, tá certo? E 26 e 180 a gente pode simplificar por 2. 26 dividido por 2 a gente vai ter aqui 13. E 180 por 2, 90. Certo? Aí aqui a gente tem o 10 do 90, o 10 aqui, e uma dezena do 90 dividindo tudo. Então eu já deixo aqui esse 100, que é a multiplicação dos dois embaixo. E aqui eu vou dividir simplesmente 13 por 9. Aí 1 vezes 9 dá 9, menos 13, 4. Aí a gente acrescenta uma vírgula, põe um 0. Então, em 40 a gente consegue colocar 4 vezes 9, que vai dar 36. Então, 4 e vai ficar assim, 1,4444. Beleza? Então, a concentração vai dar isso aqui, ó, 1,44444. Isso aqui vai ficar se repetindo, certo? Uma dízima. E tem o 100 aqui embaixo. Quando está dividindo, sempre que alguma coisa estiver dividindo outra, no caso aí o 100, olha, o 100 está dividindo alguma coisa, se fosse o número 1, por exemplo, 100, a gente pode representar pelo expoente negativo. Então tem quantos zeros aqui? 1, 2, então a gente bota que é na menos 2, a gente diz que está sendo dividido por 100. E se for por 1000, a gente diz que é 10 na menos 3. E se for por mais, e assim vai, a quantidade de zeros que tiver. Beleza? Então aqui, ó, a concentração final no sangue em mol por litro deu 1,44 vezes 10 na menos 2 mol por litro de glicose. Isso é aproximadamente 1,45, que a gente pode aproximar mais um pouquinho para 1,5, tá mais perto de 1,5, né? Então seria a letra D da questão aí. Opa, um D agora. Perfeito.
Ai, ai. Vamos lá, gente, para mais um, ó. Essa daqui é usando o conceito de concentração comum e resgatando o que a gente conhece de área lá da matemática, beleza? Vamos lá. Ó, antes de ir, ó, um fertilizante de larga utilização, nitrato de amônio, de fórmula NH4NO3. Para determinada cultura, o fabricante recomenda a aplicação de 1 litro de solução de nitrato de amônio em quantidade de matéria ou na concentração de 0,5 mol a cada litro. Esse 1 litro é para cada metro quadrado de plantação. Aí a figura indica as dimensões do terreno que o agricultor deseja utilizar para o plantio. Então aqui está o terreno dele. Aí, ó, a massa de nitrato de amônio em quilogramas que o agricultor deve empregar para fertilizar sua cultura, de acordo com a recomendação do fabricante, é igual a... Então, vamos olhar aqui. Olha essa questão aí. Ele fala da adubação de um terreno e o fabricante recomenda a aplicação de 1 litro da solução do adubo nitrato de amônio com essa concentração aqui, 0,5 mol por litro, e isso deve ser a cada metro quadrado, beleza? Então vai ser 1 litro dessa solução com essa concentração a cada metro quadrado. A área do terreno é isso aqui, é um trapézio o terreno, e o que a gente precisa fazer aqui, ó, a área do trapézio é a base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura. A gente pode traçar um segmento aqui, aí aqui a gente vai ter 90 graus e aqui é um triângulo retângulo. Agora, se é um triângulo retângulo, a gente pode usar Pitágoras. E esse segmento aqui é justamente igual à altura do trapézio. Beleza? Então aqui, ó, a hipotenusa e esse cateto aqui, ó, se aqui em cima é 60 e aqui embaixo é 90, então esse pedacinho aqui é 30. Fechou? Então olha como é que a gente fica, ó. 50 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, né? É igual a soma dos catetos ao quadrado. Então 50 ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais a altura ao quadrado. Isola a altura, certo? Passando 30 para o outro lado. Aí, ó, a altura ao quadrado é igual a 50 ao quadrado menos 30 ao quadrado. E aqui, 50 ao quadrado deu 2.500. 30 ao quadrado deu 900. A subtração dá 1.600. A gente tem um expoente, ele passa para o outro lado como raiz. Então, a raiz de 1.400 deu 40 metros. Beleza? Agora que a gente tem a altura, a gente aplica aqui na fórmula da área, certo? Aí aqui, ó, a base maior é 90, a base menor 60, a altura 40 e dividido por 2. Aí 60 mais 40, 150. E tudo isso vezes o 40. 60 mais 90, perdão. E tudo isso vezes 40. Simplifica aqui, ó, 2 com 40 sobra 20. Aqui para fazer essa conta faz assim, ó, 2 vezes 15 dá 30, só que tem 2 zeros. Então 30 com 2 zeros, 3.000 metros quadrados. Essa é a área do terreno. Só que ele perguntou no comando da questão qual é a massa de nitrato de amônio em quilogramas que vai ser necessário para fertilizar esse terreno. Então, para descobrir a massa, o que a gente faz? A gente não já sabe a área desse terreno? A área do terreno é de 3.000 metros quadrados. Só que o enunciado disse para a gente que a cada 1 metro quadrado, a gente ia gastar 1 litro de solução, certo? Quando for 3.000 metros quadrados, a gente vai gastar quanto? X. Ó, o X aqui, ó, vai ficar 3.000 vezes 1, isso aqui dividido por 1, então a gente vai gastar 3.000 litros dessa solução.
beleza? Só que ele perguntou a massa. Para a gente descobrir a massa, a gente vai para a concentração, né? A concentração molar é igual ao número de mols sobre o volume. Só que o número de mols é igual a massa sobre a massa molecular. Aí a gente coloca esse pedaço aqui dentro. Então fica molaridade é igual a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Fechou? Aí ele não quer a massa e ele quer em quilogramas ainda. Então olha, a massa passa esses dois aqui, ó, multiplicando. A massa fica igual a massa molecular vezes o volume vezes a concentração, a molaridade. Beleza? A massa molecular do nitrato de amônio, que é esse cara aqui, ó, NH4NO3. A massa molar dele a gente faz assim, ó. Ele não deu, mas geralmente as questões dão. Ó, o nitrogênio pesa 14 gramas por mol. O oxigênio pesa 16 e o hidrogênio pesa 1 grama por mol. A gente vê quantos tem e soma tudo, né? Então a massa molar vai ser igual a 2 nitrogênios. Então a gente tem 14 vezes 2 mais 4 hidrogênios, então 1 vezes 4 mais 16 vezes 3, porque tem 3 oxigênios. Somando isso aí, a gente vai ter 80 gramas por mol. Essa é a massa molecular, certo? Então era justamente isso que estava faltando para a gente descobrir qual a massa de nitrato de amônio que vai precisar, para a gente terminar a questão. Então a massa de nitrato de amônio que vai precisar vai ser 80 vezes o volume que foi usado, que foi 3.000 litros, vezes a concentração. A concentração dessa solução é 0,5, certo? Para fazer essa conta, a gente faz o seguinte. Pensa aqui, ó. 8 vezes 3 daria quanto? 24. Multiplicar por 0,5 é dividir por 2. Então, 24 dividido por 2 dá 120. E sobrou os 3 zeros do 3.000. E como a gente está multiplicando por 0,5, é como se cortasse um zero desse também. Então, ficaria... Só corrigindo ali, 12 dividido por 0,5 daria 24, no caso daria 12, certo? Não 120, como eu falei. Mas eu tava pensando já multiplicado, foi mal. A massa é igual a 120 com 2 zeros, né? 12.000 no caso. Só que ele quer, isso aqui saiu em grama, ele quer em quilograma, beleza? No caso tem mais um zero, foi mal. Ele quer em quilograma. Então a massa em quilograma ficaria 120. Isso aqui, ó, 1, 2, 3, é 1.000. Então olha, quilograma. É a letra A. Enfim, essa questão aí foi uma questão mais trabalhosa. Ela envolvia conteúdos de áreas afins, mas interdisciplinar, uma questão boa. E agora a gente vai ver mais uma forma de calcular a concentração, de expressar a concentração, que é o título ou a concentração em percentual. Ela vai relacionar uma quantidade de soluto com a quantidade total envolvendo a massa do soluto e a solução, por isso o percentual, né, o todo. E matematicamente a gente fala assim, que o título é a massa do soluto dividido pela massa da solução, e a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. Como esse número aqui
vai dar sempre menor que 1, a gente multiplica ele por 100 para obter ele em termos de porcentagem. E por causa disso, as contas que a gente faz podem ser todas em termos de porcentagem, certo? Aí essa relação pode ser massa-massa, uma relação massa dissoluto, massa de solução, volume dissoluto, volume de solução, massa dissoluto, volume de solução, beleza? Como exemplo aqui a gente tem o álcool 70, né, que é 70% de álcool, 30% de água. A gente tem o soro fisiológico, que é 0,9% de cloreto de sódio, e assim sucessivamente, várias outras soluções que são descritas em concentrações de porcentagem ou percentual. Vamos ver essa questão aqui, ó. O soro fisiológico é uma solução a 0,9% de cloreto de sódio. Qual massa de cloreto de sódio será necessária para preparar 500 ml de solução, dessa solução no caso? Aí aqui ele dá, ó, a porcentagem volume, tal, enfim. Veja como é que faz. Olha essa questão aí. Opa. Olha essa questão aí de massa. Então vamos lá, ele pergunta qual é a massa necessária de cloreto de sódio para preparar 500 ml dessa solução aí de cloreto de sódio a 0,9%. O que ele quer dizer com isso? O título ele sempre dá uma fração do soluto, uma quantidade do soluto em relação à quantidade total do soluto mais o solvente, certo? Então a gente pode trabalhar sempre em termos percentuais. De que forma? A gente pode dizer que são 0,9 gramas de cloreto de sódio para cada 100 ml de solução. Não é em termo percentual, certo? Essa relação a gente pode fazer massa, 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 volume, 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 como é o caso do álcool 70. Quando eu quis dizer não é em termo percentual, eu quis dizer que sempre que ele te der a porcentagem, tu pode dizer, olha, se ele te der, ó, essa solução está a 5%, então você pode dizer, olha, são 5 gramas do soluto a cada 100 gramas da solução. São 5 gramas do soluto a cada 100 ml da solução, sabe? E você pode, assim, mudar a unidade, mas você tem que dizer que é a cada 100. Ó, não é percentual? Então é tanto disso a cada 100 daquilo, né? O total, 100. Enfim, era isso que eu quis dizer quando é percentual. Só que no enunciado, ele perguntou qual seria a massa necessária para preparar essa solução com 500 ml. Então a gente bota aqui, ó. Se são 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 ml, quando forem 500 ml de solução, a gente vai ter quanto? Multiplica cruzado aqui, ó, meio pelos extremos. Então vai ficar 0,9 vezes 500 dividido por 100. 9 vezes 5, 45. Um zero foi embora com um zero, sobrou um zero. Então ficou 45 com um zero dividido por 100. Simplifica esse zero com esse. 45 dividido para 10 vai dar 4,5 gramas de cloreto de sódio. Essa é a resposta. Olha essa questão. Enfim, percentual vai ser sempre assim, vai ser sempre nessa vibe. As concentrações percentuais. Você diz que tem tanto disso a cada 100 daquilo, e aí você faz a relação com outra coisa. Não tem mistério. Aí a gente tem outras relações que a gente pode fazer entre as unidades de concentração que a gente já estudou. A gente tem a relação entre concentração comum e molaridade que a gente já viu na questão. Que, ó, se a gente quiser a molaridade, a gente só faz dividir pela massa molecular, certo? Ó, concentração aqui
A concentração comum é igual a molaridade vezes a massa molecular. Então, se a gente quiser a molaridade, a gente divide a concentração pela massa molecular. E o contrário é vice-versa, beleza? Essa daqui é uma relação importante. E a outra relação é a relação entre título, concentração comum e densidade. Questões que você vê que te dá densidade, título e concentração comum, fatalmente você vai usar essa forma. Qual o bizu aqui? É que a densidade ela é geralmente expressa em gramas por ml, só que a concentração comum é em gramas por litro. Então, para acertar tudo, geralmente a gente coloca 1000 aqui, ó. Concentração vai ser 1000 vezes a densidade vezes o título, beleza? Aqui eu vou falar um pouquinho de outras unidades de concentração que não são tão comuns, mas são muito importantes, que é a concentração em partes por milhão. Ela é usada para medir geralmente a concentração de compostos em vastas extensões de solução. Como assim? A concentração de CO2 no ar, a concentração de mercúrio em um rio, em um mar. O ambiente amostral é muito grande. Para você monitorar a concentração de CO2, a atmosfera inteira. Para você monitorar a concentração de mercúrio em um rio, em um lago, é o rio, ou o lago, ou o mar inteiro. É muita coisa. Então, a gente usa essa unidade de concentração, que é a partes de um soluto por milhão do solvente ou do que ele está disperso, beleza? Aqui, só para ilustrar, eu coloquei esse gráfico aqui, que é o gráfico em ppm, por milhares de anos atrás, da concentração de CO2 na atmosfera. E a gente vê que em milhares de anos, no caso milhões de anos atrás, a gente vê que a Terra ela sempre teve picos de CO2. Mas quando a gente se aproxima das eras atuais, a gente vê que o pico que a gente tem nunca foi visto antes. Ó. Olha, uma coisa assim que nunca foi vista antes na história da Terra, na história geológica da Terra, que não é pouco tempo, são mais de 4,5 bilhões de anos. Então, é muita coisa. E a gente, depois da Revolução Industrial, a gente aumentou demais a concentração de CO2 na atmosfera. Isso já está tendo consequências graves. Atualmente, a concentração de CO2 está maior do que 400 partes por milhão. Isso nunca foi visto antes na história da Terra, mesmo com os outros picos aqui de CO2, que a gente teve durante a história geológica da Terra de milhares e milhares de anos. Mas atualmente a gente está influenciando sim, a gente está alterando e a gente tem que estar ligado para isso, beleza? Aqui só uma questão envolvendo ppm. Na cidade de São Paulo, a qualidade do ar é considerada inadequada devido ao seu teor de monóxido de carbono, não é o dióxido. Aí, a quantidade essa quantidade é inadequada por atingir 15 partes por milhão, volume de monóxido de carbono, volume de ar. Nessa situação, qual é o volume de monóxido de carbono existente a cada metro cúbico de ar? Ou seja, em 1 metro cúbico de ar, eu tenho quantas partes de monóxido de carbono? Vamos ver essa questão aqui. Ela é bem rápida. Olha essa questão aí, questão de partes por milhão. E aí na cidade de São Paulo, ele dá o exemplo aí que a qualidade do ar é inadequada e tal. E ele diz que a concentração de monóxido de carbono, CO, é igual a 15 ppm, a 15 partes por milhão. E ele diz que essa relação é de volume de gás carbônico para volume de ar. Então ele pergunta, nessa situação, qual o volume de CO2 existente para cada metro cúbico de ar? Ou seja, ele está perguntando, em 1 metro cúbico de ar, qual vai ser o volume de CO2 que vai ter? Então a gente tem aqui 15 ppm. O ppm a gente sempre vai trabalhar assim, a gente vai dizer que é 15 alguma coisa para cada 1 milhão de outra coisa. Aqui no caso, são 15
vamos dizer, metros cúbicos de CO para cada 1 milhão. 1 milhão é a mesma coisa que 1 vezes 10 na sexta, beleza? Metro cúbico de ar. Quando a gente tiver 1 metro cúbico de ar, teremos quanto de gás carbônico? X. Então, olha, a gente vai ter que X é igual a 1 vezes 15 dividido por 1 milhão. Então, isso aqui vai dar 1 vezes 10. Sempre que tiver um número com potência dividindo, ele sobe do mesmo jeito, só que o expoente dele fica negativo. Então vai ficar 15 vezes 10 na menos 6 metro cúbico de CO. Para essa resposta ficar em notação científica direitinho, a gente pode fazer o seguinte: como isso aqui é 15, então a gente pode dizer que X é igual a 1,5 vezes 10 na menos 5 metro cúbico de CO2. De CO, no caso, monóxido de carbono. Beleza? Essa daí é a resposta. Para 1 metro cúbico de ar, eu tenho essa quantidade aí que parece ser muito pequena, mas na realidade é muito grande se falando de um gás tão tóxico e poluente quanto o CO é. Beleza? A outra unidade de concentração que a gente pode ver é a unidade de concentração em volumes. Ela está diretamente relacionada à decomposição de algum composto. A água oxigenada, por exemplo, ela se decompõe espontaneamente em água e oxigênio, libera o oxigênio, por isso é antisséptico, por isso é descolorante, enfim, serve para várias coisas. E a água oxigenada é medida em volumes, e esses volumes é relacionado a o volume em litros de oxigênio ou de gás liberado, se for qualquer outro composto que libere gás se decompondo, beleza? Então, a água oxigenada de 10 volumes, ela libera, nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, 10 litros de oxigênio. A água oxigenada de 20 volumes, a água oxigenada de 30 volumes, quanto maior essa quantidade em volumes, mais oxigênio a água oxigenada vai liberar e maior vai ser sua atividade, e ela, por ser um agente oxidante muito forte, quanto mais concentrado em termos de volume, mais perigoso é de manipular, beleza? A diluição, não vou falar, mas a gente vai encerrar a aula por aqui, porque diluição vai ser... A gente inicia no começo da outra aula, junto com propriedades coligativas. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa vocês comentem aí, deixem aí nos comentários se vocês gostaram do formato de vídeo assim, com a explicação, com a conta em papel. E se não gostaram também me digam, deixem sugestões, enfim. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau, até a próxima semana.